Ó, o terceiro ponto seria o que forma o encéfalo. Você acabou que falou um pouco, né? Mas eu ia até te perguntar, na verdade, linkar com essa pergunta. Sim. Principalmente por causa da demanda que eu vejo muito no meu trabalho, assim. Eu acredito que os psicólogos em geral hoje, qual que é a importância de uma gestação saudável e relacionada a essa formação do encéfalo, né? Claro. Sistema nervoso central, etc. Você vai entender. Eu vou falar encéfalo, mas é só para o jeito que você preferir. Claro, perfeito. E alimentação também, porque hoje já se sabe, né, conscientizando o pessoal, que o pessoal até apelida hoje que o intestino é o segundo cérebro do corpo humano. O alimento, ele influencia diretamente o nosso humor. Dizem que a banana, eu acho que é o alimento que mais induz a liberação de serotonina. Faz muito sentido. A cafeína a gente toma, né? Você tem um despertar, uma excitação, né, nervosa. O álcool o pessoal usa aí muito para vários objetivos, né? Encorajamento, dor de cotovelo e né, sai um pouquinho no ar. Isso. E vocês entenderam, né? Lá nos Estados Unidos, só para acabar de fazer, que eu acho muito engraçado. O sorvete, né? O pós-frustração, a pessoa vai lá e pega um potão e... de McDonald's, sorvete e vai. Às vezes a gente não tem tanto aqui, exatamente. Mas nossa cultura é muito de álcool mesmo, né, no Brasil. Sempre todo mundo, fim de semana, é álcool. E ele abaixa as coisas ali, ele abaixa a poeira do sistema nervoso, a pessoa se sente mais tranquila, melhor. Ele tem um impacto ali, né? Tem efeitos, infelizmente. Café tem efeito, açúcar tem efeito, álcool tem efeito, maconha tem efeito, remédio tem efeito, sempre vai ter, né? Risco sempre temos. A gente pega um carro, a gente está correndo risco. Exato. Mas os carros nos ajudam, remédios nos ajudam, o álcool em alguma dosagem nos ajuda em alguma medida, né? Pessoa não prejudicando ali, né? Não tomando demais, enfim. Você estava comentando até das funções, talvez assim a gente consiga pensar, eu acho importante porque assim... A gente pensa muito áreas do cérebro relacionadas para cada função ali. Que nem eu comentei, o cérebro, o encéfalo, o sistema nervoso de forma em geral, ele vai ter mesmo a função de ser uma matriz, de organizar ali o funcionamento de outras áreas ali. Ele vai estimular a hipófise para ela produzir o hormônio do crescimento, o GH, ele vai estimular a hipófise para produzir testosterona, produzir também progesterona, vai estimular a adrenal para ter outros hormônios, ele faz um gerenciamento ali. Todos os órgãos funcionam com autonomia, mas ele modula, ele regula. É como se eu pensasse assim, eu tenho lá o meu chefe, ele me delega ali as funções. Mas eu sei o que eu tenho que fazer aqui diante da máquina, o que eu tenho que girar, qual o parafuso que eu tenho que delegar. Eu tenho ali minha capacidade de escolha, de autonomia. Mas de vez em quando vem o chefe e fala assim, você tem que agir mais rápido, você tem que agir mais devagar. O sistema nervoso basicamente é isso. Os órgãos funcionam com algum nível de autonomia, mas precisa de alguém ali dando umas controladas ali para a gente sobreviver, para a gente interagir com o ambiente, para a gente controlar o ambiente interno da parte de dentro. Ele tem as funções então de organizar os órgãos, o funcionamento dos órgãos, tem a função de organizar um pouco o movimento, função de organizar as funções psicológicas, tá ali no sistema nervoso, ali as nossas funções. A gente tem essas funções ali e, de fato, ele é constituído dessas partes: nervos, medula espinal, encéfalo. O sistema nervoso central, que é o que está dentro do crânio, dentro da coluna vertebral, que está bem no meio do nosso corpo, e os nervos, que são o sistema nervoso periférico. Temos muitas complexidades ali que a gente tem que talvez pensar. Pensa ali, por exemplo. Eu sou capaz de escrever com a mão, mas se eu treinar, eu sou capaz de escrever com os pés, não é verdade? Com a boca. Ali na pai tem, viu? São pessoas que têm algum prejuízo com membros. Paralisia cerebral, enfim, alguma lesão até aqui mesmo. Sim. Acaba aqui. Tem uma paralisia, né? Fica tetraplégico, paraplégico, hemiplegia. Importante. E crianças, adolescentes? A maioria. A maioria? Olha que legal demais. Público em geral. Esses que eu tô te falando são. Olha para que legal. Crianças. Olha como o cérebro é incrível, Sim. né? É até o que a gente comentou, você comentou mais cedo, da plasticidade, a gente vai chegar lá, né? Como é que o cérebro consegue ser a magia. plástico? A magia. É até assustador às vezes, né? Tão complexo e poderoso, né? Que pode ser.
Eu acho que o pessoal não tem ideia. Isso, não tem ideia. Se a gente parar para pensar o que o cérebro é capaz de fazer, um exemplo, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual por uma lesão cortical, é o que a gente chama de cegueira cortical, não no aparelho de olhos, não no aparelho de visão, mas lá no cérebro, na área que representa as imagens que a gente vê. Se ela tiver um traumatismo, uma lesão lá, ela pode desenvolver cegueira, ela pode desenvolver uma deficiência visual. E aí o que o cérebro faz? Ele passa a ter outras áreas relacionadas à audição, ao olfato, que vão mudar a sua função para ter visão. E a pessoa, literalmente, ela pode ter, não, claro, uma visão integral, porque depois a gente pode comentar nisso, o cérebro não se regenera tão bem quanto a gente gostaria, mas ele vai conseguir se modificar para ter pequenos flashes, pequenos vultos em outras áreas. Conexões em cima também de onde estava lesado, não é? De onde estava, exatamente. Como o cérebro consegue se adaptar basicamente sozinho. Isso é incrível. Eu acho que eu me perdi ali onde eu estava falando, como é que eu cheguei nisso. Mas sobre a constituição, né, sobre a função, um aspecto ali do bom desenvolvimento gestacional, algo nesse sentido, né? Isso, sim. Na verdade, eu ia até te falar sobre algumas características interessantes dessa parte do desenvolvimento, da formação nervosa. Perfeito. O seguinte, a gente pode observar, eu falo um grande ressalto sobre a simbiose da motricidade com a cognição nas primeiras fases do desenvolvimento humano. Perfeito. Porque é onde nós conseguimos observar se uma criança está se desenvolvendo nessas áreas, né? E aí você vê, não, esse organismo está indo bem. Exato. Claro que a gente não resume o ser assim, tá, gente? A criança, etc, o bebê. Claro. Mas é só para vocês entenderem questão de funcionamento mesmo, metabólico, né, etc, sistema nervoso central e coordenação motora fina, coordenação motora grossa, a psicomotricidade, como que essa criança se localiza no espaço, ela entra aqui na sala, como que ela interage com esse meio, e o corpo é a porta para a gente observar isso. O movimento motor, porque a fala ainda não está tão desenvolvida, né, quando nos primeiros anos de vida. Seria nesse ponto. Perfeito. E aí eu ia até te falar sobre temas polêmicos, né, porque podcast a paixãozinha de podcasts são temas polêmicos. A gente tem que pôr o dedo na ferida. Isso é bom mesmo. Exatamente. Demais. Eu vou só fechar porque eu estava começando a te falar aquela hora. Claro, sim. A gente... eu comentei com o mestre Henrique no primeiro podcast sobre o aumento de casos de autismo. Aí você fica à vontade para pontuar. Claro. E aí eu vou só compartilhar a visão dele, que, como eu disse, a psicoterapia investigativa, né, e a gente tem que abraçar os conhecimentos de vocês, porque é assim que a gente cresce. Perfeito. Mas ele pontuou de forma muito interessante e no sentido de questionamento. Será que foram os instrumentos de investigação que ficaram mais refinados, mais evoluídos, e aí agora nós estamos conseguindo aplicar isso no meio social e perceber esse conjunto de pessoas portadoras do transtorno do espectro autista? É verdade. Ou se realmente está tendo um aumento mesmo de surgimento? Né? Exatamente. E aí eu até citei aqui esquizofrenia, né? Aí tem a questão do Alzheimer. Tudo isso que eu tô te falando é questão ligada ao cuidado do sistema nervoso central, etc. Perfeito. E aí eu queria só te falar também agora que vem a polêmica. Vamos lá, isso aí é bom demais. Tem como que eu escuto. Vou até pegar um café. Não. Pode tomar. Não vem de mim, tá, gente? A gente não pode, né, lógico, identificar. Claro. Mas há casos que o pessoal comenta com a gente fica à vontade para compartilhar. Sim. Um consumo durante a gestação de drogas. Isso. Né? Isso. Principalmente a cannabis, vulgo maconha. Isso. E aí, essa é a última observação que eu vou te pedir. O que a neurociência tem a dizer sobre esse uso durante a gestação, ou até mesmo próximo, sabe? Sobre a formação aqui, ó. Perfeito. Pronto. Ixi. Agora ali vai ter que... Passei a bomba pro Victor. A bomba aí, ó. Cara, aquele meme, eu tenho uma figurinha do WhatsApp de um gatinho que aperta um botãozinho e o trem explode. Tamo assim, igual. Desse jeito. Vamos pensar. De fato, é porque eu preciso, no desenvolvimento ali do bebê,
o cérebro ele vai se desenvolvendo. Olha como uma curiosidade, as células da pele do cérebro vêm da mesma origem, o mesmo tipo de célula que depois vai virar o sistema nervoso e depois vai virar a pele. E ali, esse tipo de célula, ele precisa muito de nutrientes. Por quê? Até pela própria complexidade que ele vai ter. Mas o sistema nervoso ele tem que chegar no lugar onde ele tem que chegar. A célula do cérebro tem que sair de onde ela está e ir lá para a cabeça do feto, lá para a cabeça do embrião que está se desenvolvendo. A célula da medula tem que ir lá para baixo, do nervo tem que ir lá para o bracinho, ele tem que migrar. Depois que ele migra, ele tem que fazer aquilo que a célula do sistema nervoso... Gente, pensa na célula que a gente aprendeu lá em biologia. É uma célula redondinha. E vira isso tudo, né? E aí, se a gente pensar no sistema... Não é incrível? É uma coisa bem difícil de imaginar. E ali, o próprio neurônio, ele já é bagunçado até na imagem dele, na estrutura dele. Ele não é redondinho, ele é redondinho, espetadinho, né? Cheio de bracinho, tem um rabinho ali, que é o axônio. É complexo. Então, depois que ele chegou no lugar, ele tem que criar essas estruturas. Depois que criar essas estruturas, ele tem que desenvolver algo que nem toda célula tem. Os neurônios passam corrente elétrica um para o outro. É assim que eles se comunicam. Ah, como é que eu senti esse toque aqui? Pela quantidade de corrente elétrica que um neurônio passou para o outro. São os impulsos nervosos, potenciais de ação. Se esse toque está mais apertado, vai mandar mais corrente. Olha, é assim que ele codifica, transforma em código a informação. Olha a complexidade disso tudo. Então isso vai exigir um gasto energético muito grande. A nutrição, ela tem um impacto especial no sistema nervoso durante a gravidez, a gestação, mais do que em outras áreas ali. Então a gente pensa assim, a mãe, o pai, a gente trouxe ali estresses, a gente trouxe, de vez em quando tomava um vinho só, tranquilo. Não, a criança nasceu típica. Não nasceu com nenhuma deficiência, os órgãos, a maioria estão trazendo funcionamento. Mas aí a gente vai ver, a criança tem uma deficiência oculta, um TDAH, um déficit de atenção. Por quê? Porque o sistema nervoso ele vai ser mais sensível no seu desenvolvimento gestacional do que outros órgãos em si. Então, pequenas coisas que pode acontecer ali de substâncias que ocorrerem, talvez não vão afetar outros órgãos como vão afetar o sistema nervoso. Porque o sistema nervoso tem uma complexidade diferente mesmo de outros órgãos. Pudera, né? Ele é a parte que controla, modula muitos outros órgãos mesmo. Então, de fato, a gente pensar ali sobre a maconha, né? Eu queria muito pensar ali, talvez, que a maconha não trouxesse todo o impacto que tem. Mas ela, infelizmente, só temos visto, e assim, sem nenhum moralismo. As pesquisas têm apontado mais dificuldades surgindo, principalmente com adolescentes, mas também com adultos relacionadas desde morte de neurônios até mesmo de alterações das conexões, perda de sinapses. É de fato uma substância, e toda substância que é invasiva de alguma forma vai ter algum nível de impacto. Então esse aspecto é um pouco mais sensível durante a gestação. O sistema nervoso ele é mais sensível, então ali que a gente tem que cuidar mesmo de fazer o básico, feijão com arroz ali, de cuidados com suplementos, com alimentação, com pré-natal. O sistema nervoso vai exigir isso um pouco mais, e uso de substâncias. E a gente falou da maconha, mas mesmo ali o café que a gente está tomando ali em grande quantidade é útil controlar questões nesse sentido, porque ele vai ser um sistema mais sensível do que outros para o seu desenvolvimento. Não vai trazer necessariamente ali um comprometimento ali de uma paralisia, de um déficit estrutural, de um prejuízo na sua formação, nem sempre. Mas vai trazer ali algo microscópio, seja em perda de conexões na área da atenção. Aí vai fazer surgir uma deficiência oculta, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode fazer surgir o espectro autista. De fato, embora a gente não saiba ainda exatamente o mecanismo que faz surgir muito desses quadros, a gente vê que se eu tenho um grupo de mães de gestação que foi um pouco comprometida com alguma substância e mães que não trouxeram o uso dessas substâncias, eu vou ver surgir mais esses diagnósticos nos bebês, nos filhos, nas crianças, do que se eu não tivesse usado mesmo algumas substâncias ali durante a gravidez. Por causa dessa sensibilidade, porque o sistema nervoso vai exigir um ambiente com mais nutrientes, com mais disponibilidade ali de
de menos estresse para ele desenvolver-se na sua complexidade. É um aspecto ali importante. Ele se desenvolve, ele para de se desenvolver em certo momento, não exatamente para, porque ele está o tempo todo se reestruturando, mas de deixar de criar a quantidade que ele criava de conexões, de criar novos neurônios. Por exemplo, se eu tenho ali um cortezinho na pele, rapidinho esse corte se regenera, porque eu estou criando novas células da pele com frequência. O sistema nervoso não cria novos neurônios depois de nascido, depois de adulto, depois de criança até. Então o sistema nervoso ele tem algumas sensibilidades ali que dependem muito de nutrição, e isso durante a época de desenvolvimento, como você bem comentou, né? Nos primeiros anos de vida, é quando ele está se desenvolvendo ainda nas últimas funções que continuam desenvolvendo depois do nascimento, fica um pouco mais sensível. A gente tem que tomar um cuidado mesmo com estresses provocados com o cérebro ali para conseguir se desenvolver bem. Mais ou menos por esse caminho. Excelente. Eu lembro que alguns professores da área social puxavam um adendo a essa questão alimentar, linkando as classes que não têm acesso, né, a uma alimentação com qualidade. Isso. E nós temos uma correlação já comprovada em pesquisas, né, mais do campo social, que as classes mais baixas, né, com menos privilégio financeiro, econômico, socioeconômico, etc. Sim. Pela dificuldade de acesso à alimentação básica, principalmente nessa fase de desenvolvimento, né, dos menores, das crianças, tem essa precariedade algumas vezes. E aí isso aí é percebido nos índices de notas escolares. É claro, gente, como nós psicólogos temos senso crítico e reflexivo, pelo menos da proposta, né, da nossa profissão, muito aguçado. A gente tem um compromisso social, né? É compromisso social. E o que eu ia falar, é claro que a forma como nós avaliamos no sistema de ensino está muito ultrapassada. É muito quantitativa e pouquíssimo qualitativa. Faz todo sentido. Né? Mas o pessoal pegou essas referências aí e comparou com classe média alta, por exemplo, que tem maior acesso a alimentos com qualidade, ricos em proteína, carboidrato, frutose, fibras, etc. Tudo isso aí que diretamente influencia, né, o encéfalo, seu funcionamento e formação, como você muito bem pontuou. Perfeito. É uma pena. De Sim. fato, esses aspectos ali sociais, né, que nem a gente comentou, estudar o cérebro nunca vai se reduzir a pensar que todos nós somos frutos ali de questões genéticas ou só Sim. biológicas, né? De nenhuma forma. É ver, na verdade, o impacto ambiental trazido sobre o cérebro. Tem aspectos genéticos, mas até a gente sabe que é epigenética, né? Os genes se ativam e se desativam aos ambientes trazidos, né? Acho que eu te interrompi, perdão, mas é só comentar isso tranquilo, mesmo. na verdade você complementou, era isso mesmo. Temos mesmo esse aspecto, e como é importante, eu sempre comento até com os pacientes, quando eu dava aula, eu batia muito nesse aspecto para a gente pensar todo o comportamento como multifatorial, né? O objetivo ali da psicobiologia, da neuropsicologia, estudar a psicologia a partir dessa perspectiva do cérebro, é sempre a gente vê que vai ter sempre um ser humano que é biopsicossocial. Isso. Não é verdade? Com E ali, certeza. quando a gente vê a criancinha, o paciente, a pessoa atendida na nossa assistência social, que está ali com prejuízo de notas, vamos dar uma olhada em aspectos ali de ambiente, de baixa estimulação, por restrição de renda, né? Porque ali também pessoas com maior renda vão ter mais possibilidades ali de consumir dinheiro em estimulação, em ir para a Disney e ver a quantidade de coisas que tem na Disney, e isso promove estimulação para o cérebro. Um exemplo esdrúxulo ali, extremo, só para a gente ver o espectro do que a gente está pensando. Vou ter um aspecto ali de baixa estimulação, que vai trazer ali um cérebro que vai ter mais dificuldades do que um cérebro que está bem estimulado, que está com muitas atividades, que está sendo desafiado pelo seu ambiente. Vou ter restrições assim, vou ter restrições alimentares. O cérebro, em sua complexidade, precisa de cálcio, principal potássio, excelente, sódio. Sim. Né? E ali, se eu não tiver ali a proteína, não vai trazer bem o funcionamento. Tem que ver os aspectos ambientais, o aspecto do ensino pedagógico, a forma de passar
A gente precisa ter todas as bases resguardadas pra gente, porque a gente não vai ter um exame de sangue que vai dizer, olha, isso aqui é uma dificuldade que está surgindo pela alimentação, isso aqui é uma dificuldade que está surgindo por baixa estimulação, gente, isso aqui está surgindo porque não ensinei direitinho. É tudo ao mesmo tempo, é o resultado de vários fatores, sempre multifatorial, né? Como o cérebro é complexo para ser influenciado por tantos fatores ao mesmo tempo. E é uma pena esses aspectos ali, né, diagnósticos mesmo, relacionados ao bom desenvolvimento do cérebro, ao desenvolvimento regular, neurotípico do cérebro, realmente tem uma interferência ali de questões sociais que influenciam principalmente por esse aspecto da alimentação, de nutrição, infelizmente. Victor, só para você ter uma ideia, uma vez eu fui de acompanhante com uma pessoa no hospital, e uma criança, ela estava em um estado de adoecimento, sabe, travando assim, a pessoa praticamente definhando, né? Eu não lembro direito o que era o nome da doença, mas o sintoma era esse, sabe? A apática, tensão muscular demais, assim, muito travada. E aí eu lembro direitinho do relatório médico quando puxaram os exames. Era uma pessoa de carência financeira. Sim. Foi por um programa do SUS, né, que eu vi essa pessoa conseguir ser atendida. Sim. E aí os exames acusaram, carência de sódio, potássio e cálcio. Nossa. E aí, básico, porque né? você pensa, aqui é a principal pontezinha para os neurônios funcionarem, eu acredito que sejam esses 3, né? Faz claro todo que sentido. todos os outros fazem. Sim. Mas cálcio, sódio, potássio... Era um déficit nutricional ali. Exato. Meu Deus. Exato. Como a gente podia ter trabalhado questões ali para ter acesso e evitar tanta gente ali. É que nem é tão clichê, mas tão verdade. Tem perdas de Einsteins, de Teslas, o dia inteiro por questões ali de estimulação, de conseguir trazer nutrição, de conseguir trazer desenvolvimento, atenção e avaliar de forma a respeitar as qualidades de cada um, os bons desenvolvimentos que cada um vai ter de forma individual, né? É uma pena de fato. Exatamente.